Em Bleach, as Bancais são o maior poder dos Shinigamis e todas são extremamente poderosas. Bom, pelo menos a maioria, porque algumas não mostraram um desempenho tão bom ao longo da obra e podem ser consideradas as Bancais mais fracas. Algumas delas até mesmo são bem populares entre os fãs da obra, e nesse vídeo você irá descobrir quais são essas 10 Bancais mais fracas de Bleach. Será que a sua lista é igual à minha? Assiste até o final para não perder nenhum detalhe. Mas antes, se você, assim como eu, é muito fã de Bleach e gosta de se vestir com seus personagens favoritos, você precisa conhecer a BC Clothes, a loja online que te fará demonstrar ainda mais sua autenticidade e paixão pelos personagens da obra. Lá você encontra as melhores camisas e acessórios de animes, e se usar o meu cupom ZEDOANIME10, você ganhará 10% de desconto em qualquer compra. Não perca essa oportunidade, ainda mais que a nova temporada de Bleach finalmente estreou, e você poderá assistir aos episódios com sua camisa ou acessórios novos. O link do site tá na descrição para você garantir a sua ainda hoje. Para começar esse ranking, em 10º lugar temos a Daiguren Hyorimaru incompleta do Hitsugaya, que é em si um espetáculo visual que transforma o Hitsugaya quase como se fosse um garoto dragão. Ele ganha asas, garras e uma cauda de dragão feitas de gelo, e atrás dele 3 grandes flores de gelo flutuam no ar, e à medida que a batalha avança, essas flores começam a derreter, e me dói muito colocar essa Bankai aqui na lista, porque além do Toshiro ser o meu segundo personagem favorito da obra, a Bankai dele é a minha favorita. Porém, a Daiguren Hyorimaru incompleta não foi tão efetiva ao longo assim da obra, e vem comigo que vocês vão entender o porquê. E pegando o gancho do lance das pétalas derreterem, o inimigo logo percebe que quando todas as 12 pétalas desaparecerem, algo significante aconteceria, e a especulação inicial é que seria a desativação da Bankai. Porém, o que o Taito Kubo, o autor da obra, revelou é ainda mais intrigante. Se o Hitsugaya perdesse todas as pétalas antes de dominar completamente sua Bankai, ela o teria danificado. E isso traz um senso de urgência, não apenas na batalha, mas no controle que o Hitsugaya precisa ter sobre seus poderes. Apesar da beleza da sua Bankai, de um poder muito irado, é triste constatar que ela nunca brilhou tanto quanto outras. Seu poder de congelamento é impressionante, mas não foi o suficiente para matar nenhum inimigo realmente relevante. A única exceção foi o Fraxion do Grimmjow, o Xiaolong Kufang, um dos oponentes mais fracos que o Hitsugaya já enfrentou. O Luffy, por exemplo, sobreviveu à sua derrota, e a Haribel, a espada número 3, conseguiu sair de um de seus golpes mais poderosos sem grandes dificuldades. Isso faz com que, apesar do meu favoritismo, a Bankai dele acabe aqui no ranking das Bankais mais fracas, o que é uma pena, porque ela tem um potencial incrível, que é mais explorado no final do mangá, e o poder da Daiguren Hyorimaru é vasto. Ela não só permite o Hitsugaya congelar objetos e ambientes ao seu redor, como também lhe dá acesso a uma série de técnicas poderosas. O Ryu Senka, por exemplo, envolve o oponente em gelo ao ser esfaqueado e o destrói junto com esse gelo. A prisão de gelo dos 1000 anos, o Seinen Hyoro, cerca o inimigo com pilares de gelo que se movem para esmagá-lo, porém a preparação para esse golpe leva um tempo, exigindo assim que o Hitsugaya distraia o oponente para ter sucesso. E entre as suas habilidades mais poderosas está o Ryoten Hyakaso, que faz flores de gelo brotarem sobre o corpo do oponente até aprisioná-lo em um pilar de gelo. No entanto, mesmo essa técnica foi incapaz de vencer a Haribel, que saiu com poucos ferimentos, e isso exemplifica a dificuldade que o Hitsugaya enfrenta em batalhas mais difíceis, onde seu poder de congelamento, por mais impressionante que seja, não tem o impacto desejado. E além disso, essa Bankai também permite criar adagas de gelo com a técnica Gunsho Tsurara, e também possui a habilidade de gerar uma onda crescente de gelo com a cauda rodopiante do dragão de gelo, a Hiyori Senbi, e pode enviar gelo atrás do oponente com o Zeku, criando a situação de armadilha. Porém, assim como toda Bankai, ela também possui uma fraqueza. Quando confrontada com um calor extremo, a Bankai do Yamamoto, o gelo simplesmente começa a derreter. Em 9º lugar, Kinshirabu Todan, do Rose, e quando o capitão ativa essa Bankai, a cena se transforma em um verdadeiro espetáculo. Um par de enormes mãos flutuantes surge, com uma segurando uma grande batuta de maestro, e várias figuras estranhas e imponentes aparecem ao seu redor. Essas criaturas, chamadas por Rose de dançarinos da morte, têm rostos cobertos por saliências em forma de pétala e torsos incompletos, com grandes lacunas do peito até a virilha, e assim eles parecem ser tanto fantasmas quanto marionetes de uma peça sinistra. E o poder dessa Bankai não reside apenas na aparência dessas figuras, mas sim no som que as acompanha. O toque da música ressoa enquanto os dançarinos da morte começam sua performance macabra. Através da sua música, Rose pode criar ilusões tão convincentes que não apenas enganam a mente do seu oponente, mas também afetam o corpo, fazendo assim com que eles sintam ser real. A chave dessa habilidade é o coração do inimigo. Se ele for enganado pelo ritmo e pela melodia, os golpes se tornam tão tangíveis quanto o próprio aço. O poder das ilusões é tão devastador que o Rose afirma que ele pode até fazer o oponente parar de respirar, tamanha profundidade da ilusão. E o conceito por trás dessa Bankai é fascinante e incrivelmente promissor. O Rose conduz as ações dos dançarinos como um maestro e cada movimento é coreografado com perfeição. No entanto, infelizmente, esse potencial foi desperdiçado
desperdiçado de certa forma. Por usar música como base do seu ataque, é possível que o Rose tenha optado por não usá-la contra inimigos como Stark no arco de Karakura, talvez temendo que sua música afetasse aliados próximos, já que ela influencia todos que a ouvem. Porém, quando finalmente vemos a Kinshira Botodan em ação, a decepção foi que o Rose revelou sua principal fraqueza para o inimigo, arruinando assim a eficácia da sua Bankai. E ainda mais frustrante é o fato de que, embora o Rose tenha mencionado 3 técnicas diferentes, não conhecemos todas elas. A primeira é a Sea Drift, ou deriva ao mar, e faz os dançarinos da morte cercarem o oponente e girarem até criar um redemoinho de água. E sob os efeitos da Bankai, a vítima acredita que está se afogando, sentindo a angústia física de sufocar em água inexistente. A segunda técnica é o Prometheus, e envolve as mãos dos dançarinos em chamas, fazendo com que o oponente sinta o fogo queimando na sua carne, mesmo que nada o esteja realmente tocando. No entanto, a terceira técnica, o Einheldeleben, ou Vida do Herói, permanece um mistério. Ela nunca foi revelada devido à astúcia do Mask de Masculine, anulou os efeitos da música ao esmagar seus próprios tímpanos, tornando-se assim imune à ilusão. Em oitavo lugar tem a Suzunushi Tsushiki Emmakorogi, do Tousen, que cria uma cúpula imensa que é ancorada ao chão por 10 anéis. Dentro dela, os sentidos começam a desaparecer. Ao ser envolvido pela cúpula, o oponente perde completamente sua visão, audição, olfato e até mesmo a capacidade de sentir energia espiritual. A única coisa que resta ao oponente é o sentido do tato, deixando-o totalmente vulnerável e perdido. E o Tousen até mesmo chama essa técnica de Mumyo, que significa sem luz, uma forma de cegueira completa para todos os outros sentidos. E a cúpula, no entanto, não é apenas uma armadilha de sentidos. Enquanto o oponente está perdido na escuridão, o Tousen mantém sua Zanpakuto em forma selada, podendo assim usá-la para atacar sem ser detectado, já que ele conhece cada canto da cúpula. E assim ele se move com essa vantagem, sabendo exatamente onde está o seu inimigo, enquanto o outro é incapaz de reagir a qualquer golpe ou movimento. Mas apesar de todo o seu poder, essa Bankai tem uma fraqueza crucial. Se alguém conseguir tocar a lâmina da Suzunushi, seus sentidos são restaurados. E isso aconteceu durante sua luta contra Zaraki, uma luta que o Tousen poderia sim ter vencido e tentasse derrotá-lo rapidamente. Afinal, o Zaraki estava totalmente desorientado e vulnerável, mas o Tousen, ao invés de finalizar a luta de imediato, preferiu prolongá-la, acreditando que poderia vencer lentamente e sem riscos. Essa decisão foi fatal, porque deu ao Zaraki tempo suficiente para se adaptar, encontrar a fraqueza da técnica e virar o jogo. No fim, a Bankai do Tousen é uma ideia formidável, um conceito poderoso de privar completamente o oponente dos seus sentidos, transformando assim qualquer luta em uma armadilha mortal, trazendo o seu inimigo para o seu próprio mundo, fazendo ele enxergar como ele enxerga, uma completa escuridão. Em sétimo lugar temos a Jakuhou Raikouben da Suifon, que é uma das Bankais mais imponentes da Soul Society, visualmente falando, e quando ativada, ela transforma o braço direito da Suifon em uma base de lançador de mísseis dourada, que se estende até acima do seu ombro, formando um protetor facial que cobre o lado direito do seu rosto. Para Suifon, uma mestre da Omitsukido, que foca mais em habilidades furtivas e velocidade, essa arma massiva de longo alcance contrasta radicalmente com o seu estilo usual de combate, que torna sua Bankai uma escolha que ela usa apenas em momentos extremamente críticos. Antes de disparar, a Suifon se prepara meticulosamente, enrolando uma faixa de metal pesado ao redor de algum lugar em que ela possa se posicionar. E isso, claro, não é um gesto de cautela, mas sim uma necessidade. A explosão resultante do disparo da Jakuhou Raikouben é tão poderosa que até mesmo ela, uma das capitãs do GOT 13, precisa se ancorar para evitar ser arremessada. E o seu tenente Omaeda nunca havia visto essa forma antes. De sua surpresa, ao testemunhar o poder da Bankai, reflete o quão rara e letal é a sua ativação. Para parar o míssil, Suifon precisa erguer a arma e mirar cuidadosamente. Uma vez travado, o míssil se adapta com pequenas aletas que surgem do seu corpo, garantindo que ele rastreie o alvo com precisão. E assim, quando essa Bankai é finalmente disparada, o impacto é impressionante. A explosão é tão forte que foi capaz de quebrar o Kido Shinju Saimon, que é uma poderosa barreira criada pelo Hachi, e causou danos significativos a inimigos formidáveis, como o Bargan, que é o espada número 2, e ao BG9, um Quincy que faz parte dos Statneritas. Só que, no entanto, essa Bankai, apesar de todo o seu poder, não é perfeita. Ela sofre com limitações que a tornam difícil de ser usada repetidamente. A explosão gerada é tão imensa que pode arremessar a Suifon, mesmo com todo o preparo que ela tem. E como se não bastasse, a Jakuhou Raikouben tem o limite normal de disparos. A Suifon afirmou que não consegue lançar mais de um míssil a cada 3 dias, porque fazer isso mais frequentemente a sobrecarrega demais. Contudo, em uma situação extrema, ela já conseguiu disparar 2 mísseis consecutivos, apesar do custo físico que isso lhe impõe. Outro ponto interessante é que, como a Bankai é uma evolução da Shikai, enquanto a sua Shikai tem como objetivo matar o inimigo em 2 golpes ou marcar o mesmo ponto do corpo, a Bankai tenta resolver tudo apenas com um único disparo. É um ataque destinado a obliterar o inimigo de uma única vez, que seria uma evolução natural do seu estilo de assassinato. No entanto, assim como a Bankai do Itsugaya, a Jakuhou Raikouben também não teve sucesso esperado em
em muitos dos seus combates. Contra o Bargan, por exemplo, que controlava a senescência, ele sobreviveu ao impacto devastador da Bankai 2 vezes, mostrando o limite do poder da Soifon frente a habilidades que transcendem o dano físico. Contra o BG9, Soifon conseguiu acertar o Quincy e o deixou debilitado, mas ele ainda sobreviveu e iniciou seu processo de recuperação. Se não fosse pela intervenção do Yurrabarra, que decidiu eliminar ele e o Kangdu por falharem em suas missões, o combate poderia ter tido outro desfecho. Em resumo, a Jakuhou Raikkoben é uma Bankai com um poder imenso, mas que, assim como muitas outras Bankais poderosas, dependem da estratégia e do contexto. Ela pode ser muito poderosa em um único golpe, mas também traz consigo limitações que em batalhas prolongadas ou contra adversários com habilidades específicas podem não garantir a vitória. Por isso ela ficará aqui como a 7ª Bankai mais fraca. Em 6º lugar, Konjiki Ashizogi Jizo do Mayuri, a primeira versão, que é uma manifestação grotesca do seu estilo científico e implacável de combate. Quando ativada, ela assume a forma de uma gigantesca e assustadora criatura semelhante a um bebê com traços de centopeia, uma visão que por si só já é aterrorizante, de fato bizarro. No entanto, sua verdadeira ameaça reside no veneno que ela exala. Esse veneno é derivado diretamente do sangue do Mayuri, que é tão letal que qualquer um que o respire, exceto o Mayuri e a Nemo, enfrentará uma morte quase instantânea. O alcance do veneno cobre uma vasta área de cerca de 200 metros ao redor da Konjiki Ashizogi Jizo, o que torna ela quase impossível de evitar, mesmo para oponentes mais rápidos. O efeito desse veneno é tão devastador que, quando usado contra o Izaewaporo, o corpo do inimigo começou a se decompor instantaneamente, deixando claro o quão potente era a substância. E embora, claro, exista um antídoto para o veneno, a Nemo carrega uma dose escondida em seu distintivo de Tenet. Mayuri, em sua preparação habitual, mantém uma para si. O mais assustador é que o Mayuri pode modificar a composição do veneno a qualquer momento, tornando impossível para seus adversários desenvolverem imunidade ou fabricar um antídoto infalível. O veneno, por sua vez, é apenas uma das facetas da Bankai. A criatura também possui lâminas retráteis que se estendem de seu peito, capazes de perfurar qualquer oponente que se aproxime. Combinadas com a névoa venenosa, essas lâminas tornam um monstro letal para qualquer um que não consiga manter distância. No entanto, com seu imenso tamanho, escapar do seu alcance é uma tarefa quase impossível, e se o oponente for capturado pelas lâminas, a Bankai pode até mesmo devorá-lo, assegurando sua morte de maneira brutal. Apesar de todo esse poder devastador, a Bankai do Mayuri não é invencível. Uma das maiores fraquezas dela é sua mobilidade limitada, devido à sua forma massiva e desajeitada. Ela não é tão ágil quanto outras Bankais, o que a torna um alvo relativamente fácil para os oponentes, e consegue se mover com grandes velocidades ou até mesmo manter distância. Além disso, nas 2 vezes em que foi usada canonicamente, a Bankai acabou sendo derrotada. Contra o Ishida, ele conseguiu destruir ela usando sua habilidade Let Steel, anulando completamente a Bankai. E contra o Izaewaporo, o Espada conseguiu manipular a Bankai para que ela se voltasse contra o próprio Mayuri, forçando o cientista a ativar o mecanismo de autodestruição que ele implementou na criatura. E esse protocolo de autodestruição é uma modificação engenhosa do Mayuri, que foi projetado para que a Bankai jamais pudesse ser usada contra ele. Uma Bankai que é muito poderosa como qualquer outra Bankai, porém, ela fica aqui entre as mais fracas, já que tem toda essa limitação. Mas sabe que não é limitado? O crescimento aqui do canal. Então, se você é novo por aqui, já se inscreve para assistir a mais vídeos de Bleach. Aproveita também e já deixa o like, porque assim o YouTube entende que você tá gostando do vídeo e espalhará ele para mais fãs da obra assistirem, beleza? Então, deixado isso claro, vamos pro top 5. E aqui temos a Kokujo Tengemyo do Komamura, que é uma das Bankais mais imponentes de toda a Soul Society, trazendo à vida um gigante samurai blindado, uma armadura viva com cerca de 100 metros de altura. Sério, imaginem um bicho desse na sua frente. E esse colosso, que espelha os movimentos do Komamura, transforma cada ação do capitão em um ataque devastador. Empunhando uma espada que lembra a de seu mestre, embora com algumas diferenças, o gigante é uma extensão física do próprio Komamura, com uma força proporcionalmente muito maior devido ao seu tamanho colossal. Com esse poder, a Kokujo Tengemyo é capaz de realizar feitos incrivelmente destrutivos. Em combate, ele pode agarrar e sufocar o oponente com facilidade, além de suportar ataques massivos, como o cero de um arranca liberado a queima-roupa, sem sofrer danos visíveis. Embora seu tamanho seja gigantesco, ele se move com rapidez surpreendente, replicando os movimentos do Komamura de forma instantânea, o que o torna não apenas uma arma de poder bruto, mas também um oponente ágil em batalha. Porém, essa Bankai não é isenta de fraquezas. O elo simbiótico entre o Komamura e ela significa que qualquer dano sofrido pelo gigante é refletido diretamente no capitão, e por isso, se o gigante for ferido, o capitão também será. Isso transforma Komamura em um alvo vulnerável, especialmente contra adversários que conseguem romper a armadura do seu gigante. No entanto, há uma vantagem nessa conexão também. Se as feridas do Komamura forem curadas, o gigante também será regenerado, algo único entre as Bankais, e esse equilíbrio entre força brutal e vulnerabilidade define o estilo de combate do capitão. E apesar de todo o seu
seu potencial destrutivo, a Bankai do Komamura teve pouco sucesso em batalhas significativas. O gigante só conseguiu derrotar apenas um Fraction do Barigan, um adversário relativamente menor. Quando enfrentou o Tosen, enquanto estava apenas com a sua máscara rola ativada, foi até mesmo capaz de dar trabalho ao inimigo, chegando a destruir o braço dele. No entanto, quando o Tosen ativou a sua Resurrection, a Bankai do Komamura se mostrou ineficaz. O gigante foi claramente dominado. O Komamura só conseguiu vencer a luta graças à intervenção do Izagi, que surpreendeu o Tosen e o derrotou. Em quarto lugar, Teiken Tashikaze, do Kensei, e quando ela é ativada, uma explosão de vento irrompe ao redor do capitão, varrendo tudo com força bruta, e assim que a poeira se dissipa, a Tashikaze deixa de ser uma única faca de combate e se transforma em um par de grandes lâminas, uma em cada mão do Kensei, e essas lâminas são muito mais do que simples armas de corte. Elas concentram o poder explosivo que já era característico da sua Shikai. Com Teiken Tashikaze, Kensei transforma seus golpes em um verdadeiro arsenal de destruição. Cada soco libera uma onda de explosão no momento do impacto. E esse poder destrutivo não se limita a um único golpe. Enquanto um punho do Kensei permanecer em contato com o oponente, a força explosiva continuará a causar danos sem parar. E apesar de toda essa explosão, a Teiken Tashikaze carrega consigo algumas limitações. Em suas duas aparições principais, a Bankai do Kensei não conseguiu trazer as vitórias esperadas. Primeira, Kensei foi aparentemente derrotado por Wonderwise e depois surgiu para enfrentar o Yamamoto. Na segunda batalha, ao enfrentar o Masked Masculine, mesmo com todo o poder da sua Bankai, Kensei não conseguiu sair vitorioso. Além disso, ele exige que o Kensei lute de perto, o que pode ser uma desvantagem contra inimigos que se destacam em combate à distância ou possuem habilidades evasivas. Em terceiro lugar, com a medalha de bronze, temos a Kokogoryu Hikyu do Sasakibe. E para ativar essa Bankai, o tenente levanta sua Bankai ao alto e o céu responde imediatamente. Nuvens escuras e pesadas se formam acima dele, carregadas de eletricidade, prontas para liberar um poder devastador. Um raio desce em sua lâmina e se transforma em uma cúpula de relâmpagos que se expande sobre ele, ancorada ao chão por pilares de eletricidade pura. Do centro, um grande pilar se projeta para o céu, conectando a tempestade ao solo. A Kokogoryu Hikyu é um Bankai que invoca tempestades de trovões e relâmpagos, exercendo um Heiatsu impressionante, capaz até mesmo de alterar o clima ao seu redor, semelhante à maneira como a Hyorimaru do Itsugaya controla o gelo. E com um simples movimento da sua lâmina, o Chojiro pode invocar raios poderosos para descer do céu, atingindo assim seus oponentes com força imensa. E ao deslizar sua espada ao longo dos pilares de relâmpagos, ele infunde sua lâmina com energia elétrica, tornando assim cada golpe ainda mais poderoso. E 2100 anos atrás, por exemplo, o poder dessa técnica foi forte o suficiente para fazer a cicatriz da testa do Yamamoto, um feito realmente impressionante. No entanto, apesar do potencial destrutivo dela, a Bankai quase não foi mostrada. Por essa razão, ela entra aqui como a terceira Bankai mais fraca de Bleach, que por sinal é superada de longe pelo primeiro e segundo lugar, que é a Rihyo Zabimaru do Renji, porque durante muito tempo o espírito da Zabimaru se recusou a reconhecer o verdadeiro poder do Renji, e esse desdém era tão profundo que o espírito lhe deu um nome falso para sua Bankai, impedindo o Renji de acessar sua verdadeira forma. E assim, ele lutou por muito tempo com uma Bankai incompleta chamada Rihyo Zabimaru, que é uma versão massiva da forma Shikai, semelhante a um esqueleto de cobra gigante. Diferente da Shikai, onde os segmentos estavam conectados fisicamente, os segmentos dela eram unidos pelo poder espiritual do Renji, o que permitia que ele os separasse e reconectasse conforme sua vontade. Os segmentos em si eram extremamente duros, tornando eles muito difíceis de destruir, e mesmo quando danificados, Renji conseguia reconstituí-los, mantendo a sua Bankai ativa. Entre suas técnicas mais marcantes estava o Rikotsu Taiho, um canhão de energia espiritual disparado da boca da Zabimaru, que liberava uma explosão de energia densa e concentrada. E essa Bankai também tinha uma versão aprimorada do Rigazeko, onde todos os segmentos da Zabimaru brilhavam com energia espiritual, lançando um ataque de todas as direções de lâminas de Heiatsu em direção ao inimigo. E aí é que estava a fraqueza da Rihyo Zabimaru. Apesar de todo o seu potencial, ela era uma Bankai incompleta e, portanto, limitada. Porém, isso é muito pouco para o que se espera de uma Bankai. Contra o Israel Aporo, o Renji sequer teve a chance de usá-la, e contra o Yami, o espada mais poderoso, ela foi simplesmente anulada sem esforço. Além disso, as falhas na Bankai se tornaram ainda mais aparentes após a batalha contra o Byakuya, onde o Renji perdeu permanentemente algumas lâminas da Zabimaru, enfraquecendo assim sua Bankai ainda mais. Em primeiro lugar, a Bankai mais fraca é a Ryumon Hozukimaru do Ikkaku, e é uma Bankai tão incomum quanto a sua Shikai, porque ao contrário da maioria das Bankais que concedem habilidades especiais
por propriedades defensivas únicas, a do Ikako se destaca por sua simplicidade e poder bruto. Quando ativada, não há uma explosão imediata de habilidades incríveis. Em vez disso, o poder do Ikako começa a crescer lentamente, aumentando à medida que a batalha se arrasta. A Hozukimaru precisa ser acordada, e isso só acontece quando ele está verdadeiramente envolvido em uma luta. E desde o momento em que a Bankai é ativada, a Heiatsu do Ikako começa a subir, e a crista do dragão no centro da lâmina se enche gradualmente com tinta vermelha, e quanto mais a batalha avança, mais poder ele libera. E se girar a lâmina com o cabo central, a crista se enche mais rapidamente. E segundo o próprio Ikako, sua Zanpakutou é preguiçosa. Ela só desperta e atinge o seu verdadeiro potencial depois de causar ou receber ferimentos. Assim, quando a crista está completamente preenchida, Ryumon Hozukimaru atinge seu poder total, pronto para derrotar o seu oponente. E é justamente por isso que a Bankai do Ikako é considerada uma das Bankais mais fracas. Embora ela não seja confirmada como incompleta, ela se comporta como tal, e sua única aparição na obra foi na vitória do Ikako sobre o Edratliones. Mas mesmo nessa luta, a Ryumon Hozukimaru sofreu danos severos. E isso porque não era um inimigo tão poderoso assim. Como ela não tem feitos tão grandiosos assim, ela fica aqui como a Bankai mais fraca da obra. Mas enfim, galera, essa é a minha lista das Bankais mais fracas de Bleach. Concorda ou não concorda? Deixa a tua lista aqui embaixo e bora debater, que é sempre a melhor parte.